Olha, a troca na Secretaria do Tesouro Nacional foi decidida com rapidez. Em 31 de julho, o economista Bruno Funchal ocupará o lugar do atual secretário Mansueto Almeida. A missão de Funchal será lidar com as contas públicas deterioradas pela crise que a pandemia causou ao país. Está aqui conosco o Beto Caetano. O Beto, secretário Mansueto Almeida é um técnico de muito prestígio. Começa por aí o desafio de Funchal no momento muito difícil de crise em que as contas no Brasil não vão bem, né, Beto? Bom dia, Tiago. Bom dia, Kalina. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. É isso mesmo que você está dizendo, cara. Tiago, foi muito importante aí até a rapidez com que foi anunciado já um novo futuro secretário, né? Já que Mansueto vai deixar, de fato, ou melhor, que o novo secretário Bruno Funchal vai assumir no dia 31 de julho, como foi anunciado, né? Olha, no governo Bolsonaro, há várias pessoas, ministros em especial, que são objeto de reprovação e muita gente gostaria de ver sair de cena, né? O secretário Mansueto não é um deles, é ao contrário, né? Ele tem mais de 4 anos no governo, passou por 3 ministros no comando da economia, o Henrique Meirelles, com quem ele começou, o Eduardo Laguardia e o Paulo Guedes, que pediu para ele ficar quando assumiu o Ministério da Economia, né? E ele, passado 1 ano e meio, continua lá. Era para ele passar apenas os primeiros meses ali, fazer a transição, mas ele foi tão bem que foi ficando no governo até agora, né? E a confirmação da saída ontem causou uma preocupação aí no mercado, até que veio o anúncio do novo futuro secretário, né? Investidores, empresários, economistas se ficaram aí na expectativa de como é que seria essa perda, então, do Mansueto Almeida, da posição do Mansueto Almeida, e como é que ficaria a reposição, né? Aí começa por aí, então, o desafio do Funchal, que é o de substituir alguém de muito prestígio no mercado, por exemplo, né? Muito respeitado, né? Agora, o Funchal ele tem credenciais importantes. Ele já trabalha no Ministério da Economia como um secretário de programas, ele é presidente do Conselho Fiscal da Caixa Econômica Federal, ele tem uma boa formação econômica, aí, com um doutorado pela Fundação Getúlio Vargas e um pós-doutorado no Instituto de Matemática, o INPA, do Rio de Janeiro, e ele tem uma trajetória profissional que inclui ter sido secretário da Fazenda do Espírito Santo, e no período de 17 a 18, 2017, 2018, e quando ele esteve lá, o Espírito Santo recebeu a única nota A de um Estado brasileiro em relação à situação financeira, quer dizer, contas em dia. Então, é um belo retrospecto dele para assumir a posição que ele está assumindo agora, né? No cargo atual, ele cuidou da negociação do socorro com estados e municípios aí junto ao Congresso, que é uma das questões com as quais ele vai ter que continuar lidando agora. Ô Beto, e qual é o tamanho da encrenca com as contas públicas que o Funchal vai ter que encarar a partir de agora? Kalina, aí é uma encrenca séria, muito séria, né? Como todos nós já sabemos. Ontem, a Instituição Fiscal Independente, que é um órgão do Senado Federal, mostrou um estudo com contas novas aí do setor público de como anda a carruagem, né? E a projeção é de um rombo de 912 bilhões de reais em 2020. Olha, até agora o governo vinha falando na casa dos 700 bilhões para essa diferença entre a receita e as despesas a pagar, né? Quer dizer, essa falta de 900 bilhões, agora, na projeção desse instituto, fez aí também uma projeção, ela foi baseada numa projeção de que a economia brasileira vai encolher 6,5% em 2020, como também estão projetando aí os analistas do mercado, por enquanto, né? Por outro lado, os gastos com diversos itens que o Tesouro tem que garantir, continua inflando. Então, aí, com 64 milhões de pessoas aprovadas pelo auxílio emergencial, e pode entrar mais gente nesse contingente enorme, o governo já tem uma conta estimada de 200 bilhões de reais.
E existe demanda para ampliar o quebra-galho aí nas pessoas, né? Porque o plano inicial era de 3 pagamentos, agora já está se falando de mais 2, né? E começou em R$ 200 esse adicional, e agora já está se falando em R$ 400. Fora isso, há enormes quantias que estão rolando em ajuda a empresas e aos estados e municípios, né? Nesse cenário, a dívida pode chegar a 96% do PIB neste ano, quer dizer, equivalente a 96% de tudo que o país produz. E caminharíamos talvez para ter 100% de equivalência ao PIB na dívida em 2 anos. Isso tudo do relatório do Instituto Fiscal Independente. Nesse cenário mais pessimista, o país poderia ter um recuo do PIB de 10%. Né? Esse nível de dívida, então, é compatível com países ricos, quer dizer, Estados Unidos e Japão têm dívidas maiores do que o PIB, mas entre os países emergentes como o Brasil, o ideal seria não passar de 50% de dívida em relação ao PIB. Né? Portanto, nós estamos partindo para algo perto do dobro do que seria o recomendável, e esse daí só para pegar esse item de dívida, é o tamanho da encrenca que o futuro secretário do Tesouro vai ter que encarar. É muita coisa. E só para fechar, Beto, claro que é um cargo técnico, mas qual que vai ser o clima político que ele vai encontrar, principalmente no Ministério da Economia, nessa chegada a partir de agora, hein, Beto? Tiago, complicado também, né? A gente está assistindo a crise política se desenrolar no Brasil também, né? E, particularmente em relação ao Tesouro, né? Quer dizer, há uma pressão constante por rever as medidas de austeridade que estão tomadas, a começar pelo abandono do chamado teto de gastos, quer dizer, uma medida que limita as despesas públicas ao orçamento do ano passado, né? Com somente o reajuste da inflação. Né? Essa pressão tende a crescer, tende a aumentar com a proximidade das eleições municipais, que vem agora neste segundo semestre, com os políticos querendo verba para prestigiar seus redutos eleitorais. Né? E a aproximação entre o governo Bolsonaro e os partidos do Centrão, cuja prática de apoio envolve sempre obter cargos no governo com verbas para reforçar o seu poder, para poder gastar. Para quem tem de controlar os cofres públicos, que é o caso do secretário, é uma fonte de preocupação. Além da capacidade técnica, então, para lidar com números que ele já demonstrou ter muito, né, o Funchal vai ser exigido nesse campo minado, num governo que precisa de uma reação na economia para ter chance de se reeleger em 2022. Então, nesse cenário, o Funchal e o chefe dele, o Paulo Guedes, vão ter um papel ainda mais estratégico, mas bem espinhoso. É isso, análise de Beto Caetano, nosso comentarista de Economia e Negócios, que participou aqui do Jornal da Manhã. Bom trabalho.